passar pro Adriles, que fala bastante e gosto quando ele fala. Vai, Adriles. Ô, Selmo, a gente tem um judiciário aparelhado e indicado quase todo pela esquerda. A gente tem uma mídia que os 99% dos jornalistas são de esquerda. A gente tem um governo de esquerda. A gente tem escolas e universidades esquerdas. Onde eu quero chegar com isso? O discurso da esquerda diz que o criminoso é uma vítima social, praticamente culpa a sociedade pelo crime que o meliante comete, o que é uma bofetada na cara da maioria, da esmagadora maioria da população pobre, que, a despeito da pobreza e das condições miseráveis de vida, às vezes, trabalham para sustentar seus filhos, para pôr comida no prato das suas famílias e não recaem nos crimes, a despeito de serem cercadas por criminosos, às vezes. Ou seja, esse tipo de leniência com o crime incorre exatamente nisso que o Andrei falou. Ou seja, você, ao mesmo tempo que você vitimiza o criminoso, você criminaliza o policial. Então, qualquer atitude mais brusca, mais violenta, e o policial tem o direito e o dever de usar a violência legitimamente contra o criminoso, ele é colocado em audiência de custódia, ele é colocado na prisão, ele é processado e, em última instância, ele pode ser até preso. Enquanto o meliante coloca lá ele na cadeia, fica 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio no máximo, cumpre 1/6 da pena por homicídio e aí sai livre, livre e solto. Hoje no Brasil, meu bom Anselmo, o que dá cadeia mesmo, sabe o que é? Crime de opinião. A gente tem o Daniel Silveira, que está preso, condenado a 10 anos de cadeia, sendo que ele foi indultado pelo presidente, porque ele ousou falar mal dos iluministas. Você pode dizer que ele foi vulgar, que ele foi estúpido, foi agressivo, eu acho que ele foi. Mas nunca, nem crime de ameaça, que seria a imputação dele, que ele não fez ameaça, ele simplesmente disse que poderia sonhar que alguém poderia bater no ministro, ou seja, ele foi até esperto, ele foi vulgar, mas foi esperto. Ou seja, o crime de ameaça tem um máximo de 2 anos e meio de reclusão, ele foi condenado a 10 anos. Ou seja, crimes contra a democracia são colocados na cabeça de iluministas de esquerda, indicados por Lula ou por Dilma Rousseff, para colocar uma demonização em todo mundo que não se coaduna a esse pensamento pseudo-progressista politicamente correto, que é uma apologia ao crime. Então a gente vive uma inversão completa no Brasil, em que o criminoso é visto como uma vítima social, é colocado na cadeia e solto logo mais, em que o policial é demonizado por essa subelite social de esquerda progressista que domina a universidade, que domina a mídia, que domina o judiciário, que domina, quer dizer, que é o executivo, e essa cultura é colocada goela abaixo em cima de uma população que é majoritariamente conservadora. E tem essa dicotomia muito clara de que criminoso é criminoso, bandido é bandido e policial é a justiça. A gente chegou a ver na boca de jornalistas e parlamentares que nem todo criminoso é mau. E que a polícia sempre é agressiva. A polícia atira para matar. Olha, vai numa favela e vai levar tiro lá, você vai atirar para matar. Como é que você vai tratar um bandido com florzinha? Ou seja, essa mentalidade de subversão e inversão moral que a gente tem, que criminaliza quem está combatendo a corrupção. Por exemplo, Deltan Dallagnol foi caçado pelo quê? Por que ele foi caçado? O que esse homem fez a não ser combater a corrupção através da Lava Jato? Foi caçado por uma questão jurídica. A gente tem o Daniel Silveira preso, a gente tem um líder indígena preso, a gente tem um comediante preso que não sabe se por que ele está preso. Aí a gente tem esse cara aí que quase matou policiais, que daqui a pouco você pode conferir, que isso vai ser esquecido. Daqui a pouco um cara desse tá em cana, mas volta às ruas para cometer os mesmos crimes que ele já cometeu. Eu sei, e o senador pode falar melhor do que eu, a gente tem pedófilos, a gente tem estupradores, abusadores, traficantes, cheios de habeas corpus, cheio de possibilidade de voltar à cena do crime, cheio de possibilidade a voltar às ruas em meses, por causa esse legalismo absurdo de uma esquerdopatia que está incrustada na justiça. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que combatem a corrupção, combatem o crime e eventualmente estão presas. A gente vive uma situação no Brasil, Anselmo, em que o xerife é o bandido e o bandido é o xerife. E isso tudo é colocado por essa juristocracia de esquerda amparada por um aparato midiático, jornalístico, universitário, intelectual, político, ou seja, é uma população conservadora, ciente do que é bem, do que é mal, do que é trabalho, do que é crime, do que é policial, do que é bandido, dominada
por uma elite universitária, intelectual, jurista e política, que eventualmente diz para ela que é a criminosa e que eventualmente o bandido é vítima dessa sociedade que trabalha. É assim, é a subversão da inversão, da inversão, da inversão. E não é por acaso que a gente tem um condenado por corrupção preso. Um homem que estava na cadeia até ontem, que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, solto por questiúncula jurídica, e ao mesmo tempo a gente tem um deputado que combateu a corrupção, hoje cassado. Ou seja, a inversão da justiça se dá em todas as esferas, desde a grandiloquente, no Senado, no Olimpo, onde o Magno Malta está, que se dá na esfera política, em que grandes homens políticos hoje são presos, são caçados, são censurados, são desmonetizados, são bloqueados, são censurados, até a esfera mais baixa, do pequeno meliante, que se sente no poder, que se sente na liberdade de agredir um policial. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai dar em nada. Ele sabe que o máximo que ele pega é 2, 3 meses de cana e depois está na rua de novo cometendo os mesmos crimes. E se bobear, ele acusa o policial que ele tentou matar e o policial ainda vai em cana, é processado. Um homem que ganha 2 salários mínimos para proteger a sociedade é demonizado exatamente por essa cultura pseudo-progressista que faz apologia ao crime e persegue a justiça no Brasil, que está em todas as esferas do poder, do judiciário, do midiático, do político, do universitário, do intelectual. É terrível o que a gente está acontecendo no país hoje, essa inversão moral causada